Olá! Nos anos 1960, assim como na década de 70, um forte debate se estabeleceu em torno de dois conceitos sociológicos fundamentais: o conceito de estratificação social e o conceito de classes sociais. Para isso, muito contribuiu o prestígio que as correntes de pensamento funcionalista tiveram nessas duas referidas décadas, do que resultou também a polêmica de saber se os conceitos de estratificação contemplavam ou não aquele de classes sociais e em que medida o conceito de classes sociais era de uma dimensão muito mais sólida que o conceito de estratificação social. Lembremos que ambas as discussões têm como pano de fundo comum o fato de reconhecerem que as sociedades são estruturadas, portanto, não pairam no ar. A questão é saber se esta estrutura era dada fundamentalmente pela presença das classes, ou então se essa estrutura se configurava por outros critérios, tais como prestígio, status, recursos financeiros, entre outros. É à luz desse debate que vamos encontrar as reflexões de Thomas Bottomore em seu livro As Classes na Sociedade Moderna. Discutiremos hoje um dos capítulos deste livro, o capítulo A Natureza da Classe Social, que é o capítulo 2 do referido livro. Como sempre, vamos reter aqui os elementos fundamentais do debate. Portanto, é uma síntese de leitura, o que indica que a leitura do texto original não deve ser desprezada por aqueles que se interessarem por essa discussão ou que quiserem consultar a reflexão de Bottomore de uma maneira mais detalhada. Vejamos, pois, como Bottomore vai construindo a sua reflexão neste capítulo, A Natureza da Classe Social. Bottomore começa por destacar que estratificação social é um termo que pode ser usado para indicar qualquer ordenação hierárquica de grupos ou camadas sociais dentro de uma sociedade. Dentre as formas de estratificação, aquela que se apresentam como as principais ou as colocadas mais em evidência são as que se referem a casta, estamento, classe social e, no interior do pensamento funcionalista, grupos de status. Para Bottomore, os aspectos da estratificação social remetem a certas características principais. Primeiro, estratificação social remete a um sistema de escalões que não são de caráter natural e invariável. Portanto, a estratificação social é um produto humano e, assim sendo, está sujeita a mudanças históricas. Mais particularmente, dentro dos princípios da estratificação, encontramos desigualdades. Só que estas desigualdades não são naturais ou biológicas, assim como não são naturais ou biológicas as distinções de posição social. Observa Bottomore que as desigualdades naturais ou biológicas e as distinções de posição social pertencem a duas ordens distintas de fatos. Ele resgata um pouco como esta discussão apareceu inicialmente em Jean-Jacques Rousseau. Coube a Rousseau colocar em evidência que as desigualdades naturais
ou biológicas são distintas dasquelas que marcam o ordenamento social. Portanto, procurou separar o que são desigualdades naturais do que são desigualdades históricas. Observa Bottomore. Para Rousseau, existem dois tipos de desigualdades entre a espécie humana. Uma que denomino natural ou física, porque é estabelecida pela natureza. Consiste numa diferença de idade, saúde, força corporal e das qualidades do espírito ou da alma. A outra pode ser denominada desigualdade moral ou política, porque depende de um tipo de convenção e é implantada ou, pelo menos, autorizada pelo consentimento dos homens. Esta última consiste em diferentes privilégios desfrutados por alguns homens em prejuízo de outros, tais como o de ser mais rico, mais venerado, mais poderoso, ou mesmo o de ocupar uma posição que obriga à obediência. Bottomore vai destacar que esta distinção tem sido admitida pela maioria dos modernos autores que, àquela época, se dedicavam ao estudo das classes sociais, seja no interior do pensamento liberal, seja no interior do pensamento marxista. Diante da aceitação mais geral dos conceitos de classe social, Bottomore vai procurar enveredar para o que poderia caracterizar uma descrição mais correta das classes sociais. Observará ele, uma descrição mais correta do sistema de classes sociais seria dizer que o mesmo opera, em grande parte, através da herança da propriedade, de modo a garantir a cada indivíduo manter uma certa posição social, determinada pelo nascimento e independentemente de suas capacidades particulares. Este ponto, observa Bottomore, tem sido relativamente aceito pelas diversas correntes, ou era relativamente aceito pelas diversas correntes. Mas a este ponto ele acrescenta um segundo. O segundo ponto de concordância que se pode verificar no interior do debate sobre estratificação e classes sociais, bem como quando as reflexões se aproximam da discussão sobre status e castas, refere-se ao fato, aqui em particular às classes sociais, o segundo ponto de concordância no que se refere às classes sociais, ao contrário daquilo que ocorre quando se reflete sobre as castas ou estamentos feudais, são mais exclusivamente os dados econômicos, ou seja, a tendência de se reconhecer que as classes sociais, elas se entrelaçam diretamente com as relações econômicas de produção. É lógico que tanto a questão das castas quanto dos estamentos também se entrelaçam com a questão econômica. No entanto, no debate então existente, se estabelecia uma certa concordância de que as classes sociais, ao contrário das castas ou dos estamentos, são mais exclusivamente grupos econômicos. Nesse sentido, não são constituídas nem apoiadas por quaisquer regulamentos legais ou religiosos específicos. E a filiação a uma determinada classe não confere ao indivíduo direitos civis ou políticos especiais. Aqui é como se, na discussão sobre classes e estamentos, não estivesse presente o econômico. Este é um ponto problemático desse tipo de análise. Mas lembremos que o que Bottomore está fazendo
é mostrando como que se procurou atribuir a questão da economia, essencialmente, à discussão sobre as classes sociais. O que não quer dizer que necessariamente ele concorde com estas posições. No caso da sociedade moderna, isto é, da sociedade capitalista, o evidente é que a estrutura de classes ela é dada pela presença da burguesia e da classe operária ou da classe trabalhadora, ainda que são duas classes facilmente mais identificáveis no interior das diversas sociedades. No entanto, observa também que esta dicotomização, ou seja, classe possuidora dos meios de produção e classe não possuidora dos meios de produção, é apenas uma dicotomização analítica, uma vez que em nenhum momento o pensamento marxiano e marxista apontou para que só existam estas duas classes. Pelo contrário, a reflexão marxiana e marxista reconheceu a existência de camadas intermediárias. Só que, para efeito de análise, Marx centrou inicialmente a sua atenção fundamentalmente nas duas grandes classes que se contrapunham no interior da sociedade emergente, da sociedade capitalista, isto é, a burguesia e o proletariado, os donos do capital e aqueles que estavam despossuídos dos recursos mínimos para terem uma existência independente em relação ao capital. Outro ponto que Bottomore destacará é que a filiação às classes sociais é menos estável do que a de outros tipos de grupo hierárquico. Aí também existe uma certa concordância entre os diversos autores que debatiam o problema naquele período, ou seja, ali nos anos 1970. A filiação às classes sociais é menos estável do que a de outros tipos de grupo hierárquico. Ou seja, o indivíduo nasce dentro de uma determinada classe social da mesma maneira que nasce dentro de uma casta ou estamento. Mas, entretanto, é menos provável que permaneça no nível social em que nasceu do que o indivíduo dentro de uma sociedade de castas ou estamentos. Aqui ele está estabelecendo a diferença entre classes sociais, estamentos e castas. São formas de organização social bastante distintas. Feitas essas considerações, Bottomore atenta para que a concepção ou a leitura sobre as classes sociais ganhou uma configuração mais explícita nos trabalhos de Marx, para quem a base econômica das classes é o caráter antagônico das relações existentes entre as mesmas. Portanto, a base da sociedade de classes, no caso da sociedade capitalista, é a contraposição do trabalho ao capital. Para Bottomore, Marx mostra que a existência das classes está ligada a determinadas fases históricas do desenvolvimento da produção e que o conflito entre as classes da sociedade capitalista, as sociedades capitalistas modernas, conduzirá à vitória da classe operária e à instalação de uma sociedade socialista sem classes. Lembremos que Marx está fazendo análise de tendência. Em nenhum momento ele fincou o pé na inevitabilidade de vitória da classe trabalhadora. O que Marx colocou, juntamente com Engels, é que, dadas as contradições existentes na sociedade burguesa, abre-se a possibilidade de uma luta revolucionária por parte do proletariado, luta esta que teria por objetivo
instaurar um tipo de sociedade bastante distinto, um tipo de sociedade onde as relações de exploração iriam desaparecer. Portanto, a leitura aqui de Bottomore deixa um pouco a impressão de que para Marx havia inevitabilidade histórica, quando, na verdade, Marx não colocou isso. O que Marx fez foi análise de tendência, e é importante observar que a época em que Marx estava escrevendo, o movimento operário, o movimento dos trabalhadores estava na ofensiva. E isto produzia também a certa crença de que, em breve, a sociedade burguesa na Inglaterra iria entrar em declínio e seria suplantada por uma revolução proletária. É sempre necessário ter em consideração o tempo histórico no qual um autor está escrevendo suas reflexões. Se desconsiderarmos que a época de Marx, o proletariado estava demonstrando uma ofensividade, uma combatividade que não se registrou em mesmo nível nos anos do século XX, isso produzia também a crença de que aquele movimento poderia efetivamente colocar abaixo a sociedade burguesa. É lógico que, se extrairmos a conjuntura que havia naquele período da reflexão proposta por Marx, vamos cair naquela ideia de que Marx estava fazendo futurologia ou então de que suas ideias se revelaram totalmente falsas. É sempre necessário olhar para a totalidade, uma vez que o método de análise pressupõe olhar para o objeto em seu conjunto. Prosseguindo aqui, Bottomore vai considerar que as classes sociais, e aqui ele está à luz de Marx ainda, as classes sociais surgiram com a primeira expansão histórica das forças produtivas, além do nível necessário para a simples subsistência, envolvendo a ampliação da divisão do trabalho, além da família, a acumulação da riqueza supérflua e o surgimento da propriedade privada dos recursos econômicos. Portanto, quanto mais a base material daqueles agrupamentos humanos do nosso passado histórico, quanto mais aqueles agrupamentos foram se desenvolvendo, produzindo excedente, trocando os produtos do trabalho e transformando esses produtos em mercadoria, mais foram sendo criadas as condições para a gestação da sociedade de classes. Portanto, o desenvolvimento das forças produtivas impulsionou, ao mesmo tempo, o desenvolvimento das classes sociais. Esta é uma discussão que Engels faz com bastante propriedade no item 9 do livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, item que tem por subtítulo Barbárie e Civilização. Ali, Engels está mostrando como que historicamente foram nascendo as classes sociais e o que representa o poder de classe no interior da sociedade burguesa. Para Marx, observará Bottomore, os diversos tempos históricos se configurarão através de diversos modos de produção. Portanto, compreender as classes na sua especificidade exige que se compreenda também os modos de produção que lhes deram origem. Para Bottomore, as modificações históricas que ocorrem de um tipo de sociedade para outro resultam das lutas de classes e da vitória de uma classe sobre as outras. Aqui ele está resgatando novamente um outro argumento de Marx, ou seja, de que a história tem sido a história das lutas de classes. Patrícios e plebeus da Roma Antiga, senhores e servos na Idade Média, burgueses e proletários no mundo moderno. Ou como diz ainda Marx no Manifesto, a moderna sociedade burguesa, que nasceu das entranhas da sociedade feudal, não eliminou os conflitos de classe, apenas deu a este conflito uma nova configuração. Daí a afirmação calcada em Marx, a afirmação de Bottomore calcada em Marx, de que as modificações históricas de um tipo de sociedade para outro resultam das lutas de classes e da vitória de uma classe sobre a outra.
a vitória de uma classe particular, bem como sua subsequente organização, bem como sua subsequente reorganização da sociedade, está condicionada ao surgimento de um modo de produção novo e superior. Por outras palavras, uma revolução proletária lançaria as bases de uma nova forma de sociabilidade. Reforçando este argumento, Bottomore resgata uma fala do próprio Marx. Dirá Marx: nenhuma ordem social jamais desaparece antes que todas as forças produtivas para as quais há lugar dentro dela tenham sido desenvolvidas, e novas relações de produção superiores jamais apareçam antes que tenham amadurecido no seio da velha sociedade as condições materiais para a sua existência. Portanto, Marx não estava expondo, entretanto, uma simples teoria de determinismo tecnológico ou econômico. Aqui, Bottomore faz uma importante constatação. Não há mecanicismo na análise dialética proposta por Marx, e muito menos o determinismo tecnológico. Como vai dizer Marx no capítulo 13 do volume 1 de O Capital, ou melhor, no capítulo 12, que a máquina, ela não pensa. A máquina não é boa nem ruim. A máquina, ela simplesmente executa as funções para as quais foi programada. Portanto, Marx não estava expondo uma teoria de determinismo tecnológico ou econômico. Para Bottomore, uma das características mais importantes da teoria marxista sobre as classes, e lembremos que quando se fala de marxista, se está referindo basicamente a Marx, portanto, o correto seria do pensamento da teoria marxiana. Uma das características mais importantes da teoria marxista sobre as classes consiste em que ela se esforça por levar em consideração a inter-relação entre a situação real dos indivíduos no processo da produção de um lado e as concepções por eles elaboradas a respeito de sua situação e das linhas de ação social e política que se abrem diante deles de outro lado. Aqui, Bottomore está procurando mostrar como que as representações ideológicas nascem a partir das relações materiais de produção. Portanto, da relação entre infraestrutura e supraestrutura. Avançando ainda dentro do pensamento marxiano, Bottomore observa que a grande produção industrial moderna, para Marx, seria extremamente favorável ao desenvolvimento da consciência de classe, à difusão das ideias socialistas e à organização de um movimento político. Ainda que hoje só vejamos o refluxo no interior da classe trabalhadora, é importante observar que realmente a teoria marxiana, ela conseguiu um certo grau de irradiação junto a diversos países, ao movimento de diversos países, nas primeiras décadas do século XX e até mesmo até meados do século XX. De acordo com Bottomore, a teoria de Marx tem sido objeto de crítica incessante. Algumas vezes, estas críticas são extremamente deformadoras. Outras tocam em problemas que deveriam ser contemplados pela análise marxista. Aí sim, análise marxista e não marxiana, uma vez que Marx está morto há muito tempo, no sentido biológico, e que não dá para atribuir a ele erros de teoria que os contemporâneos que se dizem marxista acabam produzindo. Dirá então Bottomore: a teoria de Marx tem sido objeto de crítica e defesa. Ambas se concentram em três aspectos principais da teoria. Primeiro, a crítica põe em dúvida a predominância atribuída por Marx às classes sociais e aos conflitos entre as classes na explicação das grandes transformações históricas. Afirma-se
Marx abandonou importantes relações sociais, particularmente aquelas que unem os homens dentro das comunidades nacionais. Isso teria distorcido, segundo estas análises, a sua análise da mudança social em dois sentidos. Primeiro, conduziu Marx a subestimar a influência do nacionalismo e do conflito entre as nações. Mas Marx também teria negligenciado um outro aspecto. Havia começado a entender os direitos sociais e políticos, o de que, naquele período, já se havia começado a entender os direitos sociais e políticos, e que esses direitos sociais e políticos, dada a pressão da classe trabalhadora, começavam a se estender a novos grupos da chamada população, um processo que se intensificou no século XX e que alterou as relações existentes entre as classes. Nesse sentido, novas concepções morais e sociais que punham ênfase nos interesses humanos comuns a uma nação e a ideia de cidadania serviram em parte de causa e em parte de consequência de tais modificações. Aqui fica uma ressalva. É lógico que a teoria marxiana não é uma bíblia. O núcleo da teoria marxiana está no método. Mas muitas vezes se procura atribuir a Marx questões que não estavam postas no tempo de Marx. Por exemplo, é muito comum hoje se falar que Marx não fez uma discussão sobre o feminismo. E não poderia fazer, uma vez que essa questão não estava posta no século XIX. Que Marx não fez uma discussão profunda sobre a questão ecológica. Ora, tem indicações ali de como o capital destrói os recursos naturais. Mas é lógico que uma problemática essencialmente ecológica está ausente em Marx, uma vez que ela não estava posta enquanto centro do debate. O que Marx está procurando olhar é para onde vai o capitalismo e como é que a classe trabalhadora pode superar o capitalismo. Prosseguindo, Bottomore vai colocar ainda que a classe operária, ao longo do século XX, passou a ter uma composição muito mais heterogênea e distinta em relação àquela classe trabalhadora que Marx viu no século XIX. Passou das ideias e das ações revolucionárias para ideias e ações reformistas. Neste processo, os laços sociais da nacionalidade revelaram-se mais eficientes para a criação da comunidade do que as da classe. Aqui é uma terceira crítica que se está fazendo ao pensamento de Marx, ou seja, o fato de que Marx olhou para a questão da revolução e não olhou para a questão do parlamento. Mais uma vez, é a mesma questão. No tempo de Marx, a questão do parlamento não estava posta como uma questão central, o que passou a ocorrer fundamentalmente com o desenvolvimento do capitalismo na sua fase monopólica, na qual a pressão da classe trabalhadora obrigou a democratização tanto do voto como também a democratização da participação dos representantes de base dos trabalhadores no Congresso. Portanto, estas críticas, poderíamos dizer que elas têm um caráter muito mais externo do que compreensivas da lógica interna do pensamento marxiano. Outro tema de crítica que se apresenta à teoria de Marx é o fato de que, de acordo com estas análises, as classes nas sociedades capitalistas modernas passaram a ser classes muito mais plurais, no sentido de classes na qual não existe apenas a burguesia e o proletariado. No entanto, é importante observar que esta forma de reflexão também encontra seus limites no fato de que a heterogeneidade de profissões no interior da classe trabalhadora
e mesmo os diversos níveis salariais que encontramos no interior da sociedade capitalista não eliminam o fato de que ou aquela individualidade se assalariaria ou aquela individualidade ela vai tentar um caminho próprio como autônomo, seja grande, pequeno ou médio. Portanto, fazer a crítica de que Marx não teria visto outros tipos de estratificação social é simplesmente um esforço para falsear o pensamento marxiano. Bottomore apresenta ainda uma outra crítica que se faz ao pensamento de Marx. De acordo com esta crítica, Marx predisse. Lembremos que Marx nunca predisse nada. O que Marx faz é uma análise de tendência, para onde possivelmente caminha uma determinada realidade concreta. Nesta linha de crítica, se trabalha com a ideia de que Marx predisse o abismo social entre as duas classes principais. Abismo social no sentido de que cada vez mais haveriam mais ricos e cada vez menos haveria mais pobres. Ou seja, na análise de Marx, retomando aqui, na análise de Marx, a tendência antagônica da sociedade capitalista produziria cada vez mais ricos e cada vez mais miseráveis. A crítica a esta leitura de Marx vai caminhar no sentido de afirmar que é lógico que novos ricos se produziram no interior da sociedade capitalista. No entanto, o proletariado não caiu em uma pauperização absoluta. Esse debate era bastante forte nos anos 70, 60 e 70, e sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, em razão de que o período pós-Segunda Guerra Mundial vai ser um período de crescimento acelerado das economias capitalistas na Europa Ocidental. E isso produziu a ilusão de que o capital havia finalmente equacionado todas as suas consequências, os seus malefícios, de tal modo a permitir que todos pudessem se beneficiar da riqueza social. Ora, quando olhamos para os anos 90 e os anos 2000, vemos a pertinência, mais uma vez, dos argumentos levantados por Marx, ou seja, a sociedade burguesa tende cada vez mais a concentrar recursos nas mãos de poucos, deixando a maioria em detrimento quase que total, comprometendo inclusive a possibilidade da existência biológica de parte daquela grande maioria. Avançando, portanto, Bottomore vai observar que estas críticas existem, mas que é necessário vê-las com cuidado e não apenas sair reproduzindo sob o argumento de que o mundo mudou e que o marxismo não responde mais aos problemas do mundo moderno. Prossegue Bottomore. O nível de vida da classe operária, segundo essas leituras que dizem que Marx se equivocou, teria atingido uma altura tal que novas aspirações e novas atitudes sociais seriam encorajadas. Ou seja, a era das revoluções passou e a classe trabalhadora não teria mais necessidade de fazer uma revolução para conseguir extrair benefícios da sociedade burguesa. Basta ver como é bastante frequente ainda hoje a discussão sobre distribuição da renda nacional. É lógico que, quando se olha mais refinadamente para a realidade, o que vemos não é a redistribuição da riqueza nacional, e sim a continuidade da apropriação da riqueza natural por parte daqueles que detêm os mecanismos de funcionamento da sociedade burguesa. Esta leitura, vai observar Bottomore, ela foi bastante estimulada por uma forma de pensar que identificava na existência da sociedade de classes o surgimento de novas classes médias, ou das novas classes médias, aquilo que Marx chamaria no século XIX por camadas intermediárias. De acordo com estas leituras
que olham para as chamadas novas classes médias, vamos encontrar, inclusive, a ideia de que o capitalista não manda mais na empresa, uma vez que a empresa passou a ser gerida por um corpo de funcionários específicos, por uma determinada burocracia. Dirá Bottomore que, para Marx, o que se chama hoje por novas classes médias nada mais é do que aquilo que ele chamava, aí no século XIX, por camadas intermediárias. E que estas camadas intermediárias, elas tenderiam a se manter no interior da sociedade burguesa por um tempo, mas sob o risco da sociedade burguesa ir eliminando cada vez mais estas camadas intermediárias. Ou como dizia Marx no Manifesto, cada vez mais as sociedades vão se dividindo em polos antagônicos. Bottomore vai observar que a discussão sobre estratificação, olhando-se para as classes sociais, ela convive com outras formas de reflexão a respeito da estratificação. Uma destas formas é aquela que procura ligar estratificação e prestígio, em vez de olhar para as classes sociais. Desta discussão vai emergir o conceito de grupos de status, que na prática acabam atuando no sentido de obstaculizarem uma melhor compreensão a respeito das classes sociais. Dirá Bottomore, as relações existentes entre os grupos de status em diferentes níveis são relações de competição e emulação, e não apenas de conflito. Esta estrutura continuará produzindo este tipo de situação e não vai ser a adesão a grupos de status que vai fazer com que esta situação efetivamente mude. Diante das várias críticas que foram feitas a Marx, Bottomore observa que sociólogos concluíram que os grupos de status se tornaram muito mais importantes do que as classes sociais no sistema de estratificação como um todo. Tal conclusão, observará Bottomore, se encontra respaldada por dois argumentos. Um deles afirma que o volume de mobilidade social nas sociedades industriais, leia-se Estados Unidos e Europa Ocidental, é tão considerável que pode impedir a consolidação e a persistência das classes, no sentido marxista. Os indivíduos podem subir ou descer de acordo com suas capacidades. Dentre daqueles que procuraram retirar a discussão sobre classes sociais do foco do marxismo, vamos encontrar Ralph Dahrendorf em um livro intitulado Classe e Conflitos de Classe na Sociedade Industrial. Qual que é a principal tese de Dahrendorf? A principal tese de Dahrendorf consiste em que a coincidência entre o conflito econômico e o conflito político, que servia de fundamento para a Igreja de Marx, deixou de existir dentro da sociedade, daquilo que ele denomina as sociedades pós-capitalistas. No entanto, observará Bottomore, estudos estavam demonstrando que nos países industriais da Europa e, em menor grau, dos Estados Unidos, os grandes conflitos políticos se encontram intimamente e continuamente associados aos conflitos industriais e exprimem os interesses divergentes das principais classes sociais. Aqui é Bottomore reforçando a ideia de que as classes são uma categoria de análise importantíssima para se compreender a realidade social.
Estudos demonstraram que nos países industriais da Europa, em menor grau nos Estados Unidos, os grandes conflitos políticos estão intimamente e continuamente associados às principais classes associados aos conflitos industriais e exprimem os interesses divergentes das principais classes sociais. As críticas formuladas por Dahrendorf à teoria marxista são mais plausíveis em suas formulações menos extremas. Assim, por exemplo, a de que existem outros grupos conflitantes dentro da sociedade, além das classes sociais, os quais podem assumir muitas vezes enorme importância. Com o desenvolvimento das sociedades industriais capitalistas, algumas modificações importantes tiveram lugar na natureza dos próprios conflitos políticos, as quais não poderiam ser previstas com clareza ou levadas em conta a Marx. Outra crítica que Bottomore traz aqui à tona é a de que argumenta-se que a burguesia já não constitui um grupo fechado, coeso e duradouro. A sua estrutura, sua composição e sua estabilidade ao longo do tempo foram todas profundamente modificadas pela maior difusão da propriedade privada e a desagregação das grandes fortunas, pela mobilidade social crescente e por outras transformações sociais. Neste sentido, já não é mais possível sustentar que a burguesia, ou seria possível sustentar, que a burguesia era uma classe dominante, porque ela deixou de ser um grupo coeso. Veio complexificar toda a leitura sobre as classes no mundo moderno a generalização do sufrágio universal. Sufrágio este que assegura que o poder político esteja, em última instância, em última análise, nas mãos das massas populares. Para Bottomore, os críticos assinalaram que a classe operária moderna está altamente diferenciada no que se refere a graus de qualificação. A crescente especialização profissional criou um sistema de status. A crescente especialização profissional criou um crescente sistema de status muito mais complexo, bem como uma multiplicidade de interesses setoriais. A expansão das classes médias, segundo essas leituras, reduziu a proporção de operários industriais no total da população, diminuindo, em consequência, a influência social dos mesmos. A maior mobilidade social abalou a solidariedade da classe operária e a melhoria geral dos níveis de vida conduziu ao aburguesamento da classe operária como um todo, o qual passa a adotar agora padrões e modos de vida da classe média. Ora, estes elementos, eles são importantes para se colocar no debate. Primeiro dos elementos que se traz aqui seria o da expansão das classes médias e não do proletariado. Desconsidera-se nesta reflexão de que o proletariado não está em declínio numérico, pode estar nas cordas ideologicamente, mas não há um declínio numérico do proletariado. E isso porque o próprio setor de serviços se industrializa, ou seja, passa a adotar cada vez mais o ritmo da indústria. Esse é um debate que continua aberto. Para os pós-modernos, a classe trabalhadora está em declínio. Para um marxismo mais clássico, a classe trabalhadora não está em declínio. O que estamos assistindo é a transformação no que se refere ao uso da força de trabalho. Outro ponto que se coloca é o declínio da consciência de classe. Lembremos que a consciência de classe não é uma expressão linear. Há momentos da história onde esta consciência de classe se intensifica e há momentos nos quais
ela reflui, uma vez que a tendência da sociedade capitalista é fetichizar cada vez mais as suas estruturas sociais. Quanto ao aburguesamento, é importante observar que não é o pós-guerra que produz o aburguesamento de certos setores da classe trabalhadora. Isto já era possível de se constatar no início do século XX, quando Marx e Engels, por exemplo, discutem a respeito da aristocracia operária. No entanto, é importante constatar que o maior acesso da classe trabalhadora a bens de consumo tem o seu impacto no que concerne à estrutura de classes, à consciência de classe também. Bottomore observa que a classe operária, ou pelo menos um setor mais próspero da mesma, está perdendo a sua identidade como camada social e emerge para a classe média. Esse é um problema com o qual os partidos que se dizem defensores dos trabalhadores estão tendo que lidar nesse século XXI, mas que já estava presente em germe no século XX. Ou seja, quando se abre a possibilidade da classe trabalhadora ter um pouco acesso ao consumo das mercadorias, a tendência não é o reforço da luta revolucionária, e sim o olhar para quem pode contemplar aquelas necessidades e atender ao consumo da classe trabalhadora. É uma questão que percorre ainda hoje o debate político, seja no país ou seja em outras nações. Mas é importante observar que falar em aburguesamento não significa que a classe trabalhadora foi pega em uma fatalidade, de tal modo que não haverá mais possibilidade de desenvolvimento de classe, de consciência de classe em outro momento histórico ou mesmo no interior do capitalismo em sua fase monopólica. No fundo, estas várias argumentações, elas não são marcadas pela neutralidade. As ideias de que Marx estaria definitivamente superado, conduzem ao mesmo tempo a conclusões políticas de caráter ideológico que mascara qual é a base real dos conflitos de classe. Se há um aburguesamento, quais os setores que são atingidos por esse aburguesamento e por quê? Daí que Bottomore vai destacar que as nações industriais modernas são agora sociedades de classe média, só que uma classe média que perdeu o seu ímpeto revolucionário. De acordo com Bottomore, o conceito de classe definido no século XIX tornou-se mais ou menos anacrônico, e os conflitos de classe deram lugar a outras formas de antagonismo social. Aqui ele está resgatando mais um dos argumentos pelos quais se procura mostrar a ausência de validade no mundo moderno do pensamento marxiano. Daí ele colocar que, para estas novas leituras, o conceito de classe defendido no século XIX tornou-se, segundo estas leituras, mais ou menos anacrônico, e os conflitos de classe deram lugar a outras formas de antagonismo social, ou seja, a questão da luta de classes fica à margem. Mais um ponto que é colocado no debate, o de que o Estado atingiu um grau de independência em relação às classes sociais e constituiria hoje uma fonte de mudanças na estratificação, através de sua própria legislação social. Aqui, mais uma vez, a ideia liberal de que o Estado poderia atuar como representante das várias classes. Daí que a disputa política seria uma disputa puramente para o lugar de fala, a conquista do lugar de fala, a fim de criar um canal mais direto
com o Estado, levando o Estado a construir políticas que atendam aos interesses da classe trabalhadora. E conclui, diante de todos esses elementos, Bottomore: as críticas à teoria de Marx e as concepções alternativas, baseadas principalmente na distinção feita por Max Weber entre estratificação de classes e estratificação pelo prestígio, não conduziram, no entanto, a uma nova teoria compreensiva capaz de tomar o lugar daquela proposta por Marx no século XIX. As novas teorias oferecem uma enumeração dos problemas capitais, mas não conseguem dar conta efetivamente de compreender as modificações que se processaram no interior das sociedades capitalistas. Com estes elementos, encerramos aqui a discussão desse capítulo 2 do livro de Thomas Bottomore, capítulo que tem por título A Natureza da Classe Social. Discutimos aqui hoje um dos capítulos do livro As Classes na Sociedade Moderna. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos melhorar cada vez mais o nosso trabalho, contribuindo assim com as jovens gerações de estudantes, de pesquisadores e de trabalhadores. Até uma próxima.